Olá, meus amores, boa noite. Boa noite, meninas, boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Olá. Então, gente, olá, Maria, tudo bem com você? Olá, Cristiane Cortinas. Débora Lima, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas vocês. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Sulismeire Lima, uma estudiosa de cortina sob medida alto padrão. Por que cortina sob medida alto padrão, né, Sulis? Porque quando eu comecei, gente, olá, Kilza, seja bem-vinda. Porque quando eu comecei, eu procurava muito conteúdo na internet, né, para aprender, porque eu não tive curso, eu não tive nada, porque ninguém para me ensinar. E eu sempre via a costureira fazendo, vou fazer a cortininha de casa, vou fazer uma cortina para minha cozinha, vou fazer uma cortininha. Então, uma parte assim, profissional mesmo, uma cortina sob medida, né? Uma cortina de alto padrão, que fosse atender essas casas belíssimas, né? A gente não encontrava conteúdo, né? Hoje em dia a gente já encontra vários conteúdos, alguns cursos, né, falando sobre cortinas. Então eu comecei a falar essa questão de alto padrão justamente para diferenciar essa questão de fazer, de uma costureira simplesmente fazer uma cortina para casa e uma costureira fazer uma cortina para atender vários clientes, né, clientes que realmente tivessem condições de estar pagando por um trabalho específico, por uma cortina de alto padrão, por uma cortina sob medida, né? Então aí eu quis diferenciar pensando dessa forma. E aí lembrando de quando eu comecei, as dificuldades, né? Aí eu digo, as dificuldades das pessoas que estão começando hoje devem ser bem parecidas, né? E como é difícil você começar com um negócio que você não entende, que você não tem informações, onde procurar essas informações, né? E então, pensando nisso, e uma pessoa que me perguntou esses dias como faria para começar, né? Como eu faço para começar? Olá, Paulo César, seja bem-vindo à nossa live. Então, gente, mas antes de começar, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, eu tenho um canal no YouTube que fala muito sobre cortinas, fala sempre conteúdo sobre cortinas. Eu sempre falo o que eu acredito que vai ajudar as pessoas que querem começar, ou seja, eu sempre me vejo nas pessoas que querem começar, né, como eu quis, quando eu comecei, sem ter conteúdo para me ensinar, eu tive que ir, como é que diz, né, quebrando a cara mesmo, né, tentando, fazendo, acertando e voltando, errando e voltando para acertar. Então foi assim. Hoje em dia, como eu já falei para vocês, tem vários conteúdos já na internet, né? E quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Clique lá no sininho, que todas as vezes que eu postar conteúdo, geralmente eu posto 2 vezes na semana. Não, tá mais já, eu até já esqueci, tá mais de 2 vezes. Conteúdos assim, grandes mesmo, eu posto 2 vezes, porque é os conteúdos que eu faço aqui as lives, né? Aí todas as terças-feiras, às 19h47. Não, todas as terças, às 7h47 da manhã. E às quintas-feiras, às 19h47, eu sempre estou aqui para tirar dúvidas, para responder as dúvidas de vocês, né? E até mesmo se vocês podem pedir para eu falar algum tema que eu vou falar, sobre algum tema que vocês queiram que eu fale, algum tema que vocês quebrem mais a cabeça, tá? Sobre eles, aí eu sempre tô falando aqui, tá? Olá, Wanda Teixeira, seja bem-vinda. E aí é isso, então eu sempre tô falando aqui sobre cortinas mesmo, né? Tudo que eu aprendi sem segredos, né? Porque quando eu fui procurar saber sobre cortinas na época, quando eu comecei há 10 anos atrás, as pessoas guardavam as 7 chaves, né? Até hoje tem muita gente que guarda 7 chaves, o que sabe. E na realidade eu venho para cá ensinar o que eu aprendi. E muitas coisas, às vezes, que vocês me perguntam que eu ainda não sei, eu procuro aprender para ensinar vocês, né? É como eu digo, eu vivo hoje como se fosse um laboratório de cortinas. Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei,
né, que eu não sabia fazer, então eu vivia fazendo testes, como hoje, até hoje, eu vivo fazendo testes lá na loja, né, lá no ateliê, eu vivo fazendo testes. E é isso. E aí, quem não se inscreveu ainda, se inscreva para ser notificado, né, toda vez que eu postar conteúdo. E aí, para começar a falar do tema de hoje, é mais para lembrar as pessoas que estão querendo começar. Olá, Laura, seja bem-vinda. As pessoas, boa noite, gostaria que você falasse sobre fazer as barras das cortinas. Qual é o melhor método para marcar as barras? Wanda Teixeira, perguntando, gostaria que você falasse sobre fazer as barras das cortinas. Qual é o melhor método para marcar as barras? Olha só, Wanda, muitas das pessoas muitas das cortineiras, elas têm um elevador para colocar a cortina e marcar a barra nesse elevador, tá? Muitas têm. Eu não tenho, pretendo ter, né? Inclusive, eu tô pensando, tô começando a fazer uma reforma. Inclusive, minha querida Laura Estrela, que é design de interiores, está fazendo o meu projeto, né, Laura? Já mandou para mim o projeto, né? Que eu tô pensando realmente, não, tô determinada a fazer uma pequena reforma lá no meu ateliê, para também tá colocando essas questões, né? Melhorando, né? Para melhorar, porque quando você tem muita, que eu posso dizer, com o tempo você vai criando algumas coisas, algumas técnicas, né? Que vai lhe ajudando a você melhorar. Melhorar como? Não quero dizer a você que você não pode... Não quero dizer a você que você só pode fazer uma barra bem feita se você tiver um elevador. Não é isso. Quando eu comecei... Amanhã, né, Laura? Tá bom. Quando eu comecei, por exemplo... eu sempre coloquei sempre aqui no ateliê, a gente tem 3 metros e pouco de altura, uns locais que tem 3 metros e pouco de altura. Como aqui, as cortinas que a gente sempre faz, eu sei que tem uns estados aqui no Brasil, né, que as casas são acima de 3 metros, então eu sei que as meninas sofrem bem mais do que eu, né? Como aqui eu sei que as casas geralmente é 2,60, 2,70, 2,75, fica mais fácil. Então, como eu tenho uma altura de 3 metros, eu tenho como fazer essa barra marcar essa barra com esse tubo que eu coloquei no teto, né? Eu coloquei um tubo no teto, né, de 3 metros de altura, coloco minha cortina, né, e marco com a trena, né, isso. Mas a maioria das pessoas que não tem essa altura, tem muita gente que trabalha mesmo no apartamento. A minha costureira, por exemplo, trabalha no apartamento dela, então ela não tem essa altura, né? Ela marca na mesa mesmo. Como algumas cortineira, né? Algumas cortineiras que eu conheço, a minha querida Lucy, por exemplo, né? Lucy Vasques, ela inclusive é da divisa do Brasil, né, Lucy? Ela não tá aqui hoje. Ela marca também na mesa. E eu conheço várias que marcam na mesa mesmo, na mesa de corte. Você tem uma mesa de corte, você vai marcar a barra lá. E como é que você marca isso? Primeiro, para a gente começar, depois que você já fez o cabeçote, fez as laterais, né? Aí você vai fazer a barra, né? Quando você vai fazer a barra, você vai marcar essa barra. Ou tem pessoas que marcam com alfinetes, tem pessoa que prefere marcar com ferro. Aí você vai marcando, colocando a trena na mesa mesmo e marcando, né? Não tem outra maneira de fazer. Ou você faz na mesa mesmo, ou pendurada na casa do cliente e marca. Às vezes eu faço assim, quando o pé direito é duplo, às vezes não acerta, então eu tenho que ir lá e marcar lá, né? Outro dia eu vi uma cortineira que fez a pé direito duplo, ela marcou na mesa dela mesmo, né? Na mesa dela, na casa dela, né? Ela marcou lá mesmo e deu totalmente correto. Então, o mistério de confeccionar uma cortina e marcar na mesa mesmo, a bainha, né? É você ter paciência, né? Tem que ter paciência, né? Não adianta você achar que vai trabalhar com 30 metros de tecido para marcar todo sem paciência, achando que já vai acabar. Não vai acabar, não. Tem que ter paciência, principalmente quem está começando, quem não tem prática.
O mistério é exatamente esse. Quando você vai marcar a bainha também, você tem que lembrar o quê? Essa altura vai para o tubo, né? Eu falo tubo porque hoje o que mais se usa é tubo, né, gente? Tubo e trilho. Eu digo tubo suíço, que é aquele com a calha, que em vários locais as pessoas usam outros nomes, que é normal isso. Eu sempre aqui uso o tubo com calha, ou digo tubo suíço, né? Que essa calha suíça veio da Suíça, né? Ou trilho normal. Então você precisa saber disso, se você vai estar lá no tubo ou no trilho, para assim você marcar a sua bainha. E a sua bainha você pode marcar na mesa mesmo, você pode marcar com o ferro, você pode marcar com alfinete, ou você pode também alinhavar, né? E marcando. A cada prega você marca, a cada prega você marca, né? Com a praticidade, ou de meio metro você marca, né? Depois que você marcou toda, você confirma novamente se tá na altura que você quer, né? Tem que ser com paciência. Claro que para quem tem elevador, isso fica mais prático, né? Tem pessoas que medem com a barra embaixo no elevador, tem pessoas que medem com a trena de cima até embaixo, vai medindo, né? Então tem várias maneiras de se medir a barra. Falasse sobre as barras das cortinas, qual é o melhor método para marcar as barras. E aí o melhor método, deixa eu ver, Wanda, o melhor método é o que você pega prática, né? Se você pega prática, é o seu melhor método. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de cortineira para cortineira. Porque tem pessoas que me dizem que preferem na mesa. Tem pessoas que me dizem que não saberia fazer na mesa se não tivesse o elevador. Então, o melhor método é aquele que você testa e aquele que você se adapta melhor. O que você vê que vai ser mais rápido, mais prático, que não vai desmanchar para refazer, né? É questão de adaptação de cada um, né? O melhor método é o que você se adapta. Isso é o que eu penso, né? Se você conhece três maneiras de se fazer, de se marcar, a que você se sentir mais confortável é o melhor método. O meu melhor método pode não ser o seu melhor método, entende? Então é isso, espero ter respondido. O que você acha de puxar o fio? Olha, o que eu acho tudo, né? Eu não corto nada, né? Minha costureira não corta nada aqui sem puxar o fio. A gente puxa o fio de tudo. Quer dizer, tem coisas que não se puxa, né? Tem um blackout 100% que a gente não puxa o fio. A gente mede, marca e corta, né? Mas o que for para puxar fio, a gente puxa fio, né? O tecido que der para puxar o fio, a gente puxa o fio, tá? Mais alguma pergunta, gente? Então, só que aí, o que você acha certo? Já respondi, né, Wanda? E aí, o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Aí, como essa pessoa, eu tava lembrando, né, de como eu comecei, como é difícil você começar a fazer um negócio sem você ter informação, né? Você fica meio que perdido, né? Então, o que foi que essa pessoa me solicitou? Você faz cortina motorizada? Sim, a gente faz cortina motorizada. O que é que acontece? Obrigada, querida. Nada, Wanda. Ô, Cristiane, a cortina motorizada, a gente não faz o motor, né? A gente não faz isso. A gente compra no trilho direto do fabricante ou do distribuidor, né? A gente faz a cortina já para adaptar nessa motorização, entendeu? É assim que a gente faz. Deixa eu continuar aqui. Então, uma das coisas que a pessoa precisa entender, aí eu voltando, né, gente? Lembrando de quando eu comecei. Quando eu comecei, eu perguntei, porque na época eu não entendia nada de cortina, né? Nem de costura com esses representantes. E como é que a gente fala com esse representante? Ô Cristiane, faça o seguinte, me deixe um inbox que eu passo para você. A gente também tem um grupo, uma comunidade no Facebook, Arte em Confeccionar Cortina, que você pode entrar lá também e fazer as perguntas lá, que as pessoas vão lhe ajudar, tá?
Mas para você ter essa questão de representante também, se você me mandar um inbox, eu te mando alguns representantes que eu trabalho. Tá certo? Sim, voltando. Olá, Sandra. Sim, voltando, né, gente? Aí eu fui lembrar, né, a pessoa me perguntando sobre isso, e eu fui lembrar de como eu comecei, de como foi difícil, sem a gente ter nada, nada, Cristiane está dizendo obrigada, para Sandra Rodrigues. Então, aí eu lembrei de como foi difícil quando eu comecei, né, sem saber das coisas, né? A gente quer fazer uma coisa, mas se a gente nunca trabalhou com isso, fica muito difícil. Então, e aí se você procura conteúdo para estudar e você não encontra? Aí você tem que ir testando. Quando eu comecei, por exemplo, hoje eu não faço mais, blackout 2 vezes mais do que a cortina da frente. Eu sempre acho que blackout, quando, a menos que, se seja uma cortina clássica, que você vai usar os dois tecidos para mostrar mesmo, um como um reposteiro, né? Aí realmente você usa um blackout 2 vezes mais, 2,5. Eu nunca uso 3, porque eu acho o tecido demais, a armação demais, né? Eu sempre uso 2,5 blackout, 3 o tecido. Eu digo assim, uma proporção de tecido. Olha, Luci Vasques, falei de você nesse instante, Luci. Seja bem-vinda, querida. Saudades de você. E aí, o que acontece? A menos que seja clássica, né? Eu prefiro usar o blackout com um pouquinho tecido a mais, para que ele não fique muito tecido demais atrás da cortina, né? E a cortina da frente com pouco espaço para funcionalidade dela, né? Então eu costumo. E quando eu comecei, não. Quando eu comecei, eu não sabia a quantidade de blackout que era para usar. Então eu sempre usava 2 vezes mais. Fora que, além de você estar usando um tecido que não é necessário para atender o que realmente o cliente quer, se o cliente quer realmente que escureça o ambiente, para que você vai estar usando tanto blackout lá atrás? Só para pegar pó, poeira, sujeira, fica mais difícil de limpar, fica mais difícil de manutenção, né? Então, a menos que eu falo para vocês, a menos que seja uma cortina clássica, que vai estar mostrando as duas cortinas, a da frente e a de trás. Aí realmente você usa com prega a de trás, com prega a da frente, né? Mas se a intenção da cortina é só para escurecer o ambiente, a gente sempre usa, tipo assim, tira as laterais, né? Desconta as laterais e aumenta 20, 30 centímetros para um franzimento bem levezinho, né? Para ter um franzimento bem levezinho. Eu costumo usar na cortina de trás sempre um franzidor, né? Antes, quando eu comecei, eu fazia umas preguinhas, colocava, mas com o tempo a gente vai gostando de uma maneira ou não vai gostando daquela maneira, né? Então é isso. Então, com o tempo eu fui vendo que um pouco blackout, além de economizar, né? E do cliente economizar também, você ganhar orçamento, se alguém estiver fazendo 2 vezes mais, né? O tecido. Além disso, você acaba economizando também e atendendo o cliente, que o importante é você atender seu cliente, não é verdade? E você atende seu cliente e quando ele for precisar da manutenção nessa cortina, não tem um monte de tecido lá atrás para dar manutenção nesse tecido, para lavar, para passar ferro, né? O importante é que o tecido da frente fique com as pregas bonitas, como os clientes querem, né? E que o de trás, se realmente ele for só para escurecer o ambiente, não é necessário você usar tanto tecido lá atrás, que só vai dar dor de cabeça pro cliente depois, para ele higienizar essa coisa toda, né? Acaba aumentando. Mas vamos lá, então voltando ao início da nossa conversa. Aí eu lembrando tudo disso e lembrei que no início isso acontecia comigo. Então, uma das coisas que é importante você saber é a proporção de tecido que você vai utilizar nas cortinas. Isso eu quebrei muito a minha cabeça no início. Só depois, com algum tempo que a gente vai analisando e vai vendo até as outras cortinas também que anda por aí também. Quando você chega na casa de um cliente, você vê a cortina na casa do cliente, você também tira uma ideia. Diz, eu gostei mais desse tipo do que do jeito que eu faço. Né? Ou você diz assim, essa daqui tá mais feia do que a que eu faço. Tem isso também, né, gente? Que a gente acaba olhando as costuras dos outros, né? As cortinas das outras pessoas, não tem?
Não tem como, né? A gente sempre dá uma olhadazinha, tal, na cortina dos outros. Às vezes você diz assim, meu Deus, como é que aquela pessoa fez essa cortina tão mal feita? E às vezes a gente diz assim, porra, tá filé essa daqui, viu? Achei até o jeito melhor do que o que eu faço, né? Acontece isso também. Então, uma das coisas que é importante se saber é que tecido para cortina é diferente de tecido para roupa. Tecido para roupa, geralmente a largura dele é de 1,40 e 1,5. E tecido para cortina, geralmente a largura dele é de 3 metros, de 2,80, de 2,90, de 2,95. É essa proporção, então você tem que saber disso, é importante. Ah, Sulis, mas eu não posso fazer uma cortina com tecido de 1,40 m? Pode sim. Inclusive, tem alguns arquitetos que querem um tecido diferente que não tem no book de cortinas, e eles acham num book de roupa e eles querem aquela cortina daquela forma. Então, você vai fazer a cortina, né? Lembrando que a gente vai fazer ela invertida, né? O tecido invertido, né? Ou seja, vai ficar cheio de costuras verticais, né? Então, isso é uma das coisas. Então, se você pode trabalhar com tecido de 3 metros, se você tem condição de trabalhar com tecido de 3 metros, você procura um tecido de 3 metros, que é o apropriado para cortina, né? Lembrando que existe sempre exceções. Se o cliente, às vezes, quer uma cortina diferenciada, bem diferente, com um padrão diferente, não encontra nos tecidos de cortinas, porque tecido de cortina, às vezes, tem aquele padrão e dificilmente você vai encontrar uma coisa diferente, né? Em cortina de tecido. E aí se o cliente, às vezes é arquiteto que cria alguma coisa diferenciada e quer aquele tecido diferenciado e você não encontra nem tecido para cortina. Você vai encontrar esse tecido para roupa. Até mesmo às vezes o arquiteto já diz, eu quero exatamente assim. E você aí só encontra em tecido para roupa. Ah, mas dá para fazer para cortina? Dá para fazer. Só que ele só tem 1,40 m. Então é importante para quem vai começar a confeccionar cortinas saber que existe o tecido apropriado para cortina, tá? Outra coisa que é importante, como eu já havia falado, é a proporção do tecido para a cortina. Na maioria das vezes, a proporção de cortina é entre 2,80, 2,60, 3, 3,20 e 3,5. É sempre assim, a proporção de tecido, né? Às vezes diferencia de modelo para modelo, às vezes a pessoa quer uma cortina mais seca, mais enxuta, então você vai usar 2,5, 2,20 até, né? Então, é importante que você tenha sempre um padrão. O nosso padrão aqui sempre é aproximado de 3 metros, a proporção do tecido, né? Às vezes vai para 3,20, às vezes baixa para 2,80, né? Mas sempre a gente trabalha mais ou menos nessa proporção de tecido, né? Isso é outra coisa também que quem vai começar, a pessoa não sabe disso, dessa informação. Então, é importante saber. Outra coisa, Sulis, e para eu fazer minha primeira cortina, eu posso fazer na minha máquina doméstica faz a primeira cortina. Eu vou ser sincera com vocês, quando eu comecei eu não tinha um tostão. Quando eu comecei com um ateliê de cortina eu não tinha um tostão não. E foi com a máquina, o que eu podia comprar fiado ainda, foi uma máquina doméstica. Eu comprei a máquina doméstica, né, e passei 2 ou 3 anos trabalhando com essa máquina doméstica. Quem tiver dinheiro e já puder investir numa boa máquina industrial reta, é o adequado, né? Mas se você disser, Sulis, eu quero começar e só tenho essa daqui, dá para começar sim. A menos que você já pegue uma encomenda bem grande, que você, né, é diferente. Mas quando você está começando, se você é pequenininha mesmo, né, e você não tem grandes investimentos para fazer, uma máquina doméstica faz sim, tá, gente? Faz a cortina. Eu ganhei dinheiro com máquina doméstica. Eu cheguei a fechar bons contratos e confeccionei minhas cortinas na máquina doméstica, né? Como eu já falei, eu não tinha dinheiro, né? Na época, não podia comprar uma reta industrial e foi com a doméstica mesmo que eu comecei com o meu negócio, tá? Então, dá sim para começar, para fazer sua primeira cortina com a máquina doméstica, para começar com sua máquina doméstica. Quando você fizer umas 4, 5 vendas e o seu dinheiro já dá para comprar uma máquina reta industrial, tá? Mas dá sim para comprar. Outra coisa que você precisa
você precisa, não deixe de trabalhar com agenda. Eu já falei em outras lives aqui. A importância de ter uma agenda não é para ficar anotando as coisas nos papeizinhos, para estar se perdendo nos papeizinhos. Eu tô dizendo isso, gente, porque eu sou fã. Nem anotar as coisas nos papeizinhos e perder, mas eu sempre tenho minha agenda. Quando a coisa é muito séria mesmo, tá lá na minha agenda, né? Eu agendo tudo, porque se for de cabeça, não vai nada, não funciona. Então, como eu sempre trabalho assim, o meu prazo eu sempre atendo o prazo que eu dou pro meu cliente, né? Eu nunca falho, né? Bom, já exagerei nessa história de dizer que eu nunca falho, né? Todo mundo falha, né? Mas eu faço de tudo pra não passar do meu prazo. Então, eu sempre peço 30 dias pro cliente. Antes eu tinha medo de perder cliente, né? Ah, não, tem que ser com 8 dias, com 10 dias. Com 8 dias eu já entrego, com 10 dias. Isso aí é realmente, o cliente já percebe que você é pequena, né? Que você com 10 dias vai entregar é porque você não tem pessoas confeccionando cortina para você, você não tem vários clientes. Então isso aí não dá nem uma sensação boa pro seu cliente, achar que você não tem o que fazer. Ele é a salvação, né? A última bolacha do pacote. Então é interessante que você tenha um padrão, né? Mesmo que você não tenha cortina nenhuma para fazer, mas você diz, não, aqui o costume é 30 dias, né? Mas a gente sempre entrega antes dos 30 dias. É sempre assim que eu faço, sempre assim que dá certo. Não significa dizer que às vezes eu não atendo emergências, né? Claro que às vezes eu abro uma exceção, mas na maioria das vezes é tranquilo. Esse negócio de 30 dias é muito tranquilo, tá? Não precisa ninguém se afobar para confeccionar cortina nem nada disso, porque é bem tranquilo. Quando eu dou um prazo de 30 dias, o cliente nunca reclama, né? Como eu já falei, às vezes existem exceções, né? E a gente tenta corresponder. Outra dica que eu quero dar aqui para vocês é que por bom tempo eu trabalho também com uma cortina de... Ai, como é que eu falo, meu Deus? Uma cortina de socorro, digamos assim, né? É uma cortina de socorro. Eu sempre tenho uma cortina de blackout. Quando o cliente diz, Sulis, eu preciso urgente porque eu já vou me mudar. E aí o cliente quer fazer 10, 12 cortinas, mas já vai se mudar e precisa, porque senão não dorme e tal. Aí eu sempre tenho uma cortina para mandar instalar lá. Eu já instalo o trilho que ele quer, né? O trilho que ele comprou. E já deixo uma cortina lá em blackout para que o cliente durma bem, tá, gente? Isso é uma dica que às vezes já fez eu ganhar muitos orçamentos por conta disso, né? Porque não se preocupe, no dia que você se mudar, eu mando colocar um blackout lá na sua casa, né? Mesmo que não deu tempo eu fazer, mas eu tenho um blackout sempre de reserva para essas. Mas isso não tem nada a ver da primeira cortina que a pessoa tem que fazer, né? Mas eu só tô dando uma dica aqui, tá, gente? Aí, outra coisa, né? Aí que você precisa, né? Aí você precisa de uma trena da agenda, de uma tesoura, de um ferro e você precisa de alfinetes, né? Tem pessoas que marcam com ferro, tem pessoas que marcam com alfinete, tem pessoas que marcam com alinhavando, né? Tem pessoas que marcam alinhavando. Olha lá. E aí você encontra a maneira mais adequada de marcar a sua cortina, se é com alfinete, se é alinhavando, se é com ferro. Eu gosto muito do ferro, né? Apesar que não sou eu que costuro, né? Mas eu sempre vejo quando passar do ferro, na hora que você está confeccionando a cortina fica mais arrumada, mais elegante, né? Isso é minha sensação, tá, gente? Vocês podem ter uma sensação diferente também e marcar de outra forma também. Então, o importante é que a cortina fique bela na casa do cliente e o cliente fique feliz. Outra coisa que você precisa saber, eu já falei aqui, sobre conhecer os tecidos, né? Eu já falei da largura dos tecidos. A maioria dos blackouts tem 2,80 de largura. São pouquíssimos que tem 3 metros de largura, que eu conheça, por enquanto. Eu só conheço um da Cortex, que é 70%, não é 100%. Eu não conheço nenhum blackout 100% que tenha 3 metros de largura, né? Os blackouts, só esse da Cortex, que é 70%, que ele tem 3 metros de largura. Então, a maioria dos blackouts, hoje em dia, é 2,80 metros de largura. Quando eu comecei, tinha os blackouts só de 1,5 metro. Eu não lembro se eu trabalhava com blackout de 2,80 de largura na época.
Eu acho que eles apareceram bem depois. Enfim, se não apareceram, mas eu não conhecia. E eu comecei a trabalhar foi com as lojas mesmo da minha cidade. Comprava na loja da minha cidade mesmo, né? Hoje, claro, a gente já compra de representantes diretos dos fabricantes, né? Assim a gente ganha bem mais, né? Mas para quem está começando, vai na loja e compra o tecido, ainda ganha um desconto por você ser uma cortineira, né? Você ganha um desconto especial por isso, na maioria das vezes, tá, gente? E aí o importante é que você converse com o vendedor sobre os tecidos que mais saem na sua região, né? Os tecidos que as pessoas mais procuram para fazer cortinas. E aí, a partir daí, você vai sugerindo aos seus clientes o que são mais procurados e você vai conhecendo os tecidos por aí. Para você não estar sugerindo um tecido que não tem nada a ver com cortinas, para confeccionar cortinas, né? O que eu mais vejo hoje é o linho misto, né? O que é mais vendido é o linho misto e é o voal, né? É gaze de linho, gaze de linho, é o que mais se vende hoje. E o voal também, né? É o que mais se vende, mas não significa dizer que não se vende uma seda, que não se venda um chantum. Mas é importante você ir na loja da sua cidade para você conhecer, né, os tecidos que mais saem para cortinas. Você pode perguntar a qualquer vendedor que eles vai dizer os tecidos que mais saem na sua região, pode ser que não sejam os mesmos que mais saem na minha região, né? Eu tô falando aqui sobre linho e sobre gaze de linho, é porque eu vejo com as outras meninas, as outras cortineiras, né, que eu converso sempre, que eu tenho grupos da gente, né, que eu vejo trocando ideia e tudo, então eu vejo que o que mais sai, e quando eu vou numa feira, quando eu vou numa casa cor, né, aí você percebe que os tecidos sempre são os mesmos tecidos para cortinas. É isso, então é importante você conhecer os tecidos. Você conhece os tecidos que mais saem na sua região, você sabe a largura do tecido, então a partir daí você já pode comprar o tecido para fazer sua cortina. Não, ainda não. Você precisa saber a medida antes. Você precisa saber tirar a medida. Se você não vai fazer uma cortina para você primeiro, então você treine na sua casa. Eu já falei em algumas outras lives aqui que você precisa treinar na sua casa como tirar medida, né? Pega, treina e treina bastante na sua casa, tirando as medidas na sua casa mesmo. A porta, a janela, você vai treinando para pegar quando eu falo essa questão de treina, é porque quando eu peguei na trena a primeira vez para tirar uma medida, eu não sabia para onde ia. Eu não sabia como pegar na trena, né? Aí fiquei morta de vergonha, porque eu sempre via uma trena e achava que era a coisa mais fácil do mundo. E na realidade, quando eu peguei, vi que não era. E aí eu fiquei com vergonha de não saber tirar a medida direito na casa da cliente. Quando você pega uma cliente que é querida, né, que é amável, e diz, não, deixa eu lhe ensinar também, deixa eu lhe ajudar, ainda vai lá. Mas quando você pega uma cliente que já fica olhando para você desconfiada, diz, essa mulher não sabe fazer cortina. Aí tem muito isso também, tá? Aí você pega e treina na sua casa para tirar a medida, né? Porque não só é ir lá e treinar, você tem que ter o olhar também, como a cortina vai ficar ali, como é melhor a cortina ficar ali. Tem coisas que eu vejo que eu acho feio, gente, eu não gosto, mas ainda a semana passada eu fui na casa de um cliente, de quando eu comecei a confeccionar a cortina, eu fui na casa dessa cliente e vi uma coisa lá que eu achei horrorosa e foi eu que fiz, né? Mas assim, às vezes o cliente quer daquele jeito e você não tem como convencer, principalmente quando você está iniciando, você não tem ainda, como é que eu posso dizer, a expertise de convencer o cliente do que realmente vai ficar melhor para o cliente. E aí uma parede, mais ou menos de 2,30 m, a janela aqui e a cortina sem pegar a parede inteira, deixando uns 20 centímetros de cada lado. Fica muito feio, gente. Não fica bonito, não fica gracioso, né? Então, você tem que ter essa visão também, essa percepção da cortina pegar a parede inteira, a menos que a parede seja não sei quantos metros e que a porta seja ali pequena. Aí, ok, você vai tirar da porta, mas pode ser 10, 15, 20 centímetros de cada lado, né? Eu, geralmente, em sala, eu tiro 15 de cada lado e em quarto eu tiro 20 de cada lado, se o cliente não quiser a parede inteira, né? Eu sempre aconselho que a parede inteira fica bem mais charmosa o ambiente. Se tiver espaço, aí é essa questão também. Você tem que ter essa visão,
né? Tem que ter o bom senso. Meu Deus, vou deixar só 20 centímetros de cada lado, né? Faltando 20 centímetros de cada lado, é pouco demais. Vamos aumentar essa cortina para ficar tudo bonito, né? Porque aí quando você deixa a cortina ali no meio e uma informação aqui, outra informação aqui, outra informação lá em cima, fica informação demais naquela parede. Se você cobre totalmente com uma cortina, vai ficar belíssima a casa do cliente, né? Então você tem que ter essa visão também. Mas assim, para fazer a primeira cortina, você não vai pegar esse problema, né? Você vai lá e vai tirar a medida para fazer a primeira cortina, né? Isso. Aí pronto, você treina bastante para fazer sua cortina. Aí você tira a medida. Geralmente eu faço o quê? Eu tiro a medida do teto até o chão, de parede a parede. Pronto. Do teto até o chão, de parede a parede. Aí eu tiro a medida em 3 pontos. Numa lateral, no meio, em outra lateral. E geralmente eu vou pelo tamanho, eu sempre desconto pelo tamanho menor. Porque às vezes tem, 2,71, 2,70, né? Aí eu sempre vou pelo tamanho, 2,70, porque eu sei que se o cliente não quer arrastando a cortina, eu vou me basear nesse 2,70. Eu me baseio no menor, na menor altura, tá, gente? E aí também não significa dizer que não tem outras maneiras de se fazer. Você também pode fazer ela aumentando ou diminuindo 1 centímetro, né? Você também pode fazer isso. Então, tem várias maneiras de se fazer, tá? Olá, Dolores, seja bem-vinda. Aí tem várias maneiras de se fazer, tá? Então, eu faço dessa forma, tá? E tem dado certo. E aí, pronto, aí você tira essas medidas e você vai... o que é que você precisa mais, né, gente? Você precisa também saber. Você tirou a medida, analisou o ambiente, você precisa saber. Eu vou usar um trilho ou eu vou usar um tubo? Eu vou usar um tubo no teto ou um trilho no teto? Tem cortineiro, se usa trilho, não se usa tubo dentro de cortineiro, tá, gente? O cortineiro é feito para usar o trilho. Tubo é bem mais caro do que o trilho, então não há necessidade de você colocar um tubo lá dentro, escondido dentro do cortineiro. Então, o trilho é exatamente para isso. Também não significa dizer que você não pode usar o trilho no teto, que não tenha cortineiro. Já vi em vários lugares, eu faço também, não acho feio, né? O trilhozinho branquinho lá no teto sem ter cortineiro, não acho feio também não. Tem gente que prefere o tubo no teto. Mas tem roda-teto. Se tem roda-teto, o ideal é você usar o tubo abaixo do roda-teto, né? Com suporte na parede. Suporte na parede, tubo, a cortina fica bem mais cara, né? Dependendo do tamanho da cortina, isso vai aumentar uns 250, 280 reais aproximadamente. Dependendo do tamanho da cortina, pode ser para mais, pode ser para menos, né? Ao invés de se colocar um trilho. Então, se tem roda-teto, na maioria das vezes eu não coloco trilho, a menos que o roda-teto seja bem fininho. E o cliente diga, não, pode colocar no teto, que eu quero no teto. Mas o ideal é que se tem roda-teto na casa toda, o ideal é que você coloque a instalação colada ao roda-teto, né? O suporte colado ao roda-teto. Então, é interessante também que você conheça o tubo, você conheça o trilho, você conheça os aviamentos também, para você saber qual modelo de cortina você vai fazer, né? Hoje em dia, outra coisa que é importante você saber também, né? Para fazer um modelo de cortina, né? Você tem que saber conhecer e pesquisar os modelos que mais saem, os modelos que as pessoas mais estão procurando, né? Eu percebo que aqui no Brasil, que as pessoas mais fazem, mais procuram, mais querem, é a cortina wave, né? A prega wave, que também é conhecida, tem outra maneira de se fazer a mesma prega, né? Como dobra de ilhós. Aqui a gente faz muito dobra de ilhós. Em vários estados eu vejo que se faz muito essa dobra de ilhós, que é a mesma wave, né? Que é a mesma prega que imita a prega do ilhós, né? Por isso que tem esse nome. Como também fiquei sabendo que também é conhecida como a wave também é conhecida como prega paulista. Isso eu nunca descobri por quê. Ela é conhecida como prega paulista, né? Eu fiquei pensando, mas foi um paulista que criou essa prega, né? Mas o wave é em inglês. O wave significa que é ondas. Então, não sei por que também se conhece como prega paulista. Se alguém souber dessa informação, por favor, me passe aqui, tá? Não deixe de me passar essa informação.
Porque a prega a prega wave também é conhecida como prega paulista, né? Então me passa essa informação, porque é que eles fizeram, quem foi que criou essa prega aí, que como o wave é inglês, é onda, porque é prega paulista. Não entendi nada disso. Bom, enfim. Aí isso é importante você saber, os aviamentos que são usados na cortina, né? Qual as pregas que mais hoje se usa aqui no Brasil, né? Eu sei que as pregas que mais se usa aqui no Brasil é essa wave, né? A dobra de ilhóis, que é a mesma prega, é feita com aviamentos diferentes, né? Com acessórios diferentes, componentes, né? Componentes diferentes, mas é o mesmo tipo de prega. E a prega macho é o que eu mais vejo, né? Uma vez ou outra eu vejo uma prega americana, mas o que eu mais vejo realmente aqui no Brasil é a wave, né? A dobra de ilhós, que é a mesma prega em ondas, né? É o que eu mais vejo, é o que mais as pessoas pedem, é o que mais se comentam, né? São essas pregas aí que eu tô falando pra vocês. Olá, Reane Monteiro. Então, aí outra coisa... Aí você precisa de ter um espaço na sua casa, né? Se você vai fazer a primeira cortina, né? Ou você aluga um espaço para fazer suas cortinas, né? Se você tá com intenção de abrir um ateliê, ou você pode fazer na sua casa mesmo, né? No seu quarto ou na sua sala. A maioria das pessoas que eu conheço que são cortineiras trabalham na casa delas mesmo, né? Trabalham na casa delas, e da casa delas é que vão... depois abrem um negócio, vão, crescem, e é assim que funciona, né? Na maioria das vezes, para quem já tem dinheiro, né, gente, abre um ateliê maravilhoso e bota gente para trabalhar, isso e aquilo outro. Para quem não tem, geralmente começa de casa mesmo, né? Vai fazendo uma cortina, deu certo, vai fazer outra, pega da vizinha, pega da amiga, pega de fulano, pega de um parente, e depois vão, né, crescendo, né? Então, você precisa ter um espaço, você precisa ter a mesa. Ah, Suzy, eu preciso ter uma mesa de 6 metros, de não sei quantos metros. Não necessariamente, né, gente? Eu comecei com uma mesa, essa mesa pequena mesmo, né? Eu acho que a mesa que eu comecei tinha 1,5 m por 1,5 m. Até hoje eu tenho essa mesa, né? Então eu comecei com uma máquina doméstica, com uma mesa, digamos, uma mesa de cozinha, né? E a trena e uma tesoura. Foi com isso que eu comecei, né? Ah, Sulis, e os mostruários, né? Aí, o mostruário. O mostruário é o seguinte: tem representantes que lidar, mas não vão lidar assim de primeira, sem você ser já uma cortineira conhecida, com local já, com nome e tudo. Tem as lojas na sua cidade, dependendo das lojas, que eles também cedem para você o mostruário. E tem distribuidores que vendem o mostruário para você. Se você não tem dinheiro, se você não tem esse acesso, você faça seu mostruário. Quando eu comecei, que eu não tinha acesso nenhum, não tinha conhecimento nenhum, né? Os lojas não dão direto os books, né? Às vezes passa 6 meses sem aparecer um book. Eu esperei, foi meses e meses para conseguir um book. Então, para eu começar, já que eu não tinha book, como é que eu vou mostrar aos clientes, né? Aí, o que foi que eu fiz? Eu criei os meus mostruários. Como eu criei os meus mostruários, né? Eu comprei uns cabidezinhos, né? Esses cabides que a gente usa para botar a roupa mesmo. Comprei eles transparentezinhos para ficar bonitinho. Fui na loja e comprei os 30 centímetros de cada tecido, que a vendedora me disse que era os que mais saía para cortina. E peguei e pendurei em um local lá no meu ateliêzinho, né? Pendurei vários daqueles, com várias bandeiras de tecido. E foi assim que eu comecei. Na época eu já fiz umas cortininhas também, que eram os modelos de cortininhas, já também aproveitando o tecido, né, para a pessoa ver como era que ficava a cortina. Fiz alguns modelos também e mostrava ao cliente. E assim você pode começar. Não precisa ficar esperando ter dinheiro para comprar uma reta industrial, para comprar um monte de book, a menos que você já tenha. Se você já tem, ótimo, você já compra tudo, já deixa tudo pronto, já começa a ganhar dinheiro. Mas se você quer começar de pouquinho, sem ter a grana, né? Você pode fazer dessa forma que eu tô falando, assim, que foi assim que eu comecei, né? Eu não tinha grana de jeito nenhum, e foi dessa forma que eu comecei, né? O mostruário, né, que eu falei. Deixa eu ver outra coisa. Você precisa de espaço. Pronto, o espaço que você pode usar, um quarto na sua casa, sala na sua casa, que na maioria das vezes a costureira mesmo já tem esse espaço,
né? Quem é costureira sempre tem sua máquina em casa, sempre tem aquele espaçozinho, ou um quarto, ou uma sala, ou um canto na sala, sempre onde está a sua máquina, onde você costura. E a cortina você pode fazer ela no mesmo local onde você faz uma roupa, onde você faz um ajuste, onde você faz qualquer coisa. Você pode fazer lá sim. Como eu falei, minha mesa, até hoje eu tenho essa mesa, né? Não é ela que eu uso, né? Hoje eu uso uma mesa bem maior e vou até aumentar agora, como eu já falei para vocês, que vou aumentar meu ateliê, né? Então vou aumentar até essa mesa. Mas eu tenho uma mesa lá que quando eu comecei era 1,5 m, por 1,5 m, né? E fazia as cortinas, tá, gente? Então não é por conta de você não ter as coisas que você vai deixar de começar a confeccionar cortina, tá? O espaço, né? E o mostruário, já falei. Tirar as medidas, já falei. Conhecer os... Pronto. Outra coisa que eu sempre falo aqui também pra vocês, é projetar no papel a cortina que você vai fazer. Como é que você vai fazer? Qual a proporção de tecido que você vai usar? A fita que você vai usar, as pregas, quantas pregas você já vai saber, você já vai colocar no papel quantas pregas você vai usar, porque você vai fazer os cálculozinhos de tudo. Qual o tamanho da sua mesa? Hoje minha mesa tá 1,80. É 1,80? Não, é 2,30. Eu não tenho certeza, viu? Ou é 1,80 por 1,80. Eu acho que é 1,80 por 1,80. Só que eu vou juntar duas, que eu tenho duas. Então, eu vou juntar as duas pra melhorar, viu, Dolores? Mas a que eu comecei era 1,5 m, não passava de 1,5 m não, viu? Depois eu mostro pra vocês minha mesa que eu comecei, tá? E essa hoje, se eu não me engano, é 1,80, mas eu tenho duas dela. Só que aí minha sala é pequena também, eu vou ir pra uma sala maior. No mesmo lugar que é alugado, né? O ateliê lá é alugado, é uma casa alugada, é uma casa antiga alugada. Então eu agora vou forrar um espaço fora, onde eu vou botar as duas mesas juntas para facilitar, tá? Mas isso é quando eu fizer a reforma mesmo, tá bom? Depois eu mostro a vocês. E para finalizar, essa questão de projetar no papel, né? Essa questão de você projetar a cortina no papel. Não simplesmente já tirei a medida, já sei quantos metros. Não vá comprar um tecido antes de você saber exatamente como é que você vai fazer sua cortina. Você coloque no papel, veja se vai precisar de barra, veja quanto você vai precisar para colocar nas barras, né? Veja antes. Coloque no papel. A pessoa não pode querer simplesmente pegar uma cortina, um tecido, uma montanha de tecido e já sair fazendo a cortina, né? Não pode. Você tem que rabiscar no papel mesmo, gente. Que só assim, só quem não rabisca no papel é que já tem aquele processo que tá no computador, que só é colocar lá as medidas e o modelo que vai sair e já sair dizendo quanto você vai gastar de tecido, quanto você vai gastar de tudo, né? Mas para quem tá começando, né? Se eu disser a você que eu faço isso, é mentira, tá, gente? Eu boto tudo no papel. Eu adoro papel para rabiscar antes de começar a fazer a cortina, né? Então, eu rabisco já o papel. Eu gosto disso, não vou negar para vocês. E aí, para quem tá começando, isso é importantíssimo. Realmente rabiscar o papel. Fazer um projeto, um mínimo projeto da cortina. E aí, não esquecendo do que você tem que descontar para confeccionar a cortina, para marcar a barra da cortina. Porque se você vai botar um trilho no teto, aproximadamente eu desconto 2 centímetros. Se você vai botar um tubo no teto, aproximadamente eu desconto 4 centímetros. 4? Não, é 5 centímetros. É porque eu nunca mais trabalhei com tubo, né? Aqui o pessoal só tá querendo trilho, né? Aí eu nunca mais, eu acho que eu desconto 5 centímetros. Se eu vou colocar na parede, geralmente eu desconto 8 centímetros, se for o tubo na parede, né? Então, essas informações você tem que saber na hora que for marcar a sua barra, para você não esquecer, dizer, ai meu Deus, eu esqueci de descontar essa ou aquela questão. Aí tem umas questões também de colocar a fita, de quando vai colocar a fita. Quando vai colocar a fita, vai depender do sistema que você vai usar, para você saber se vai colocar a fita mais para cima no cabeçote, se você vai diminuir 1 centímetro para colocar a fita, vai depender do deslizante, do clipe que você vai usar. Se você bota a fita mais para cima, se você coloca a fita mais para baixo. É por isso que é interessante você
determinar, vou trabalhar só com esses aviamentos. Você não ficar mudando todo dia de aviamento. Você pode até mudar para testar o que você vai gostar mais, mas depois você padronizar os seus aviamentos, porque senão dá uma dor de cabeça infernal para você, tá? E para quem vai fazer a primeira cortina, né, é interessante você já determinar o que você vai utilizar, tá certo? Se você for na loja, você já vai certo com o que você vai comprar. Ah, eu vou comprar 100 clipes, vou comprar 50 deslizantes, vou comprar tantos metros de entretela, sabe? Tantos metros de fita, tantos metros de tecido. Você já tem que ir com isso certinho, mas depois que você projetar, né? Pronto, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Eu já falei, eu tinha colocado aqui no final a proporção de tecido, mas eu já falei pra vocês sobre a questão da proporção de tecido. A gente sempre se baseia aproximado de 3 vezes mais, né? Ou 3, 3,20, 3,5, dependendo do modelo da cortina, da altura da cortina, né? Ou baixa para 2,80, baixa para 2,60, né? Tudo depende, mas eu passei muitos anos da minha vida trabalhando em cima de 3 vezes mais. Hoje em dia eu mudo mais por conta de ter conhecido outras pessoas, outras cortineiras e tá testando várias possibilidades. Aí às vezes eu fico mudando, mas eu sempre trabalhei com a proporção de 3 vezes mais. Por que a proporção de 3 vezes mais? Eu sempre fiz a prega dobra de ilhós, né? E a prega 14 por 14, sempre me atendeu muito bem, né? A prega 14 por 14, dobra de ilhós, eu não preciso me preocupar com a quantidade do tecido. Eu compro os 3 vezes mais e ela sempre dá, não tem erro, né? Outra coisa que eu já esqueci de saber, em relação ao limitador que você usa, né? Se você usa um limitador maior, você gasta menos tecido. Se você usa um limitador menor, você gasta mais tecidos. Tá, gente? Mais tecido. E por hoje é só, né? Já tá quase chegando quase 1 hora de duração, né, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? Se alguém tiver algum tema pra me passar, me passe um tema, tá bom, gente? Essa live, ela acaba ficando aqui no Instagram, ela vai também lá pra o YouTube, tá? E por hoje é só, um beijo pra vocês, fiquem com Deus.